tarde. E Jandira, boa tarde. Tudo bem? Foi a primeira a entrar que eu tô vendo aqui, né? Não sei. André Luiz Ribeiro Soares. Boa tarde para você também, querido. Jandira, um abraço pro Ricardo. Ele vai vir sozinho, junto, de mão dada? Como é que vai acontecer? Estão me ouvindo? André, Jandira, por favor, vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Então tá me ouvindo, tá de mão dada. Isso aí, é importante. De mão dada é o mais importante. Ah, então manda um abraço para ele também. Eu tô com saudade presencial de vocês, com certeza. Do André, do Ricardo, saudade de você, Jandir. Daqui a pouco vai estar tudo igual, tudo normalizado, se Deus quiser. Fabiola, boa tarde. Um abraço pro Alisson. Nós vamos falar hoje um pouco sobre família, sobre paz. Boa tarde, Paty. Com Deus, um abraço pro seu pai, pro sua mãe, pro Júlio, pro Jefferson. Nós somos, eu estou pensando aqui que o André falou e agora a Patrícia, a Paty também falou, família, né? Nós vamos falar sobre família, sobre paz, nós vamos falar sobre Jesus, normalmente nós falamos, né? Hoje nós vamos falar pouco do livro dos Espíritos, nos focar mais no Evangelho mesmo. Aliás, a tônica desse ano é falar um pouco mais do Evangelho. Nós estamos passando por um momento de transição e por estarmos em transição, o Evangelho ele chega com mais força em nossos corações. Todas as vezes que passamos por momentos difíceis, é o Evangelho que nos socorre. Então, vamos nos apoiar nele esse ano um pouco mais. Boa tarde, Rita. Tudo bem com você? Um abraço para os meninos, um abraço para o Robson. Ei, Leila, boa tarde. Como é que você está? Um abraço para o seu netinho. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos ao Pai que nos abençoe a todos nós que aqui estamos. Somos e necessitamos muito da luz do nosso Pai Celestial. Que essa luz possa nos abençoar, iluminar nossos corações, acalmar nossos espíritos. Pedimos, Senhor, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Gratidão à nossa irmã Lúcia por permitir esse trabalho e que Jesus possa nos guiar nessa tarde, onde falaremos sobre o culto do Evangelho no lar, culto cristão no lar, e falaremos sobre paz em família.
Então que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Que essa luz nos mantenha unidos no amor do Cristo por toda a eternidade. Que assim seja. Ei, Júlio, boa tarde, querido. Tudo jóia com você? Eu queria pedir desculpas, né? Porque nós vamos falar de um assunto hoje sobre paz, né? E uma coisa que eu não consegui ter essa semana na minha vida foi paz, né? Eu vejo que desde quarta-feira eu não saí da televisão, eu entrei num círculo de ficar ouvindo o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que aconteceu aqui no Brasil, e eu até me perguntei como que eu posso fazer uma palestra sobre paz se ao redor da gente está tão difícil, né? E a gente acaba pegando essas energias, e eu até duvidei um pouco de mim, se eu seria capaz de passar essa mensagem de paz, né? Que tantos aqui necessitam, todos nós necessitamos de paz. Ei, Rosa, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Um abraço para o Nivaldo, um abraço para o seu pai, Cláudia, para sua mãe. Então, como que eu poderia fazer, sabe? E eu lembrei do Jacobson, né? Jacobson Trovão, e eu vou recomendar um pouco para vocês Jacobson Trovão novamente. Jacobson Trovão. Deixa eu ver se eu consigo escrever ele aqui. Jacobson Trovão. Mas eu não estou conseguindo enviar, não. Mas tudo bem. Como que eu poderia... Porque ele, Jacobson Trovão, ele inicia os vídeos dele falando assim: eu trago a vocês uma mensagem de alegria, de esperança e de conhecimento. Então, em vista do que anda acontecendo no mundo, em vista do que anda acontecendo é, é, ao redor de nós, né? Só mesmo nós tendo a possibilidade de fazer nascer dentro dos nossos corações a alegria, para passarmos a alegria para alguém. Só mesmo a gente tendo a esperança dentro dos corações que a gente poderia passar essa esperança para outras pessoas. E o conhecimento também, né? A gente pode pegar esse conhecimento, absorver esse conhecimento e passar para vocês também. Nossa, entrou tanta gente, Rita, Viviane, a Neide entrou, boa tarde Neide, boa tarde Washington, Viviane, boa tarde, sejam bem-vindos. Isso, Jacobson Trovão, obrigado, viu? Eu não consegui escrever Jacobson Trovão, eu escrevi, mas não deu para digitar, não. Esse Jacobson, ele é um bom conhecedor da mediunidade, e esse assunto mediunidade também vai ser falado nesse ano. Mas vamos falar um pouco sobre paz em família. Primeiramente, na semana passada, nós falamos muito sobre os animais, né? Eu falei sobre gnus, zebras, né? Girafas. Então, eu quero continuar nesse assunto. Por incrível que pareça, nós vamos falar um pouco sobre o assunto, né? Do que seja esses animais na vida deles lá, né? Quando um gnu nasce, né? Um filhotinho nasce de é, é, quando um filhotinho nasce nas savanas africanas, ele é protegido, né? É, é, por seus pais, né? E pelo bando todo. Todos, até que atinjam uma idade em que possam viver uma vida independente. E a partir do momento em que eles
a partir do momento em que eles têm a condição de viver sozinhos, né, independentes uns dos outros, eles permanecem em bando. Por quê? O bando para eles é a família deles. E a família deles, um protege o outro. Né? Isso é muito interessante. E eles fazem isso porque tem um sentido para eles fazer isso. Né? Por exemplo, o cavalo marinho. O cavalo marinho o pai, né? A mãe lá é, 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 bota 50 ovos, esses 50 ovos eclodem, né? E quem cuida do cavalo marinho dos cavalozinhos marinhos, dos filhotinhos, é o pai. Então o pai, na hora que ele fica do lado dos filhotes, né? Qualquer perigo, ele abre a boca dele, os 50 filhotes correm para a boca dele, ele engole os filhotes, esconde, o pai esconde, passou o, o, o perigo, o pai abre a boca, os filhotes saem. Proteção, né? Quer dizer, os animais já têm esse instinto de proteção. Né? O lobo, por exemplo, a alcateia. Né? Os lobos mais velhos, aqueles mais cansados, eles vão à frente. Eles não vão atrás. Os lobos mais fortes vão atrás, porque eles têm condição de ver o grupo todo. Os lobos mais fracos, filhotes, né? Ali, o bando em geral, vai no meio. Então eles têm um controle, eles se preocupam. Mas isso tem um sentido na vida animal, que se chama instinto. Quer dizer, por instinto, né, os animais cuidam do seu bando, das suas alcateias, dos seus filhos. Né? E nós temos instinto? Por que nós cuidamos dos nossos? Será que é só instinto? Né? Será que existe um sentimento maior do que um instinto? Um instinto de quê? De sobrevivência. Né? Então, quer dizer, o mais fraco é sacrificado no reino animal para que o mais forte sobreviva. Aí a próxima geração será daqueles que sobreviveram, será daqueles mais fortes. E assim eles vão se cuidando. Né? É interessante que a gente pense. Por instinto de sobrevivência. Mas e os nossos esforços, os nossos como pais? Os nossos esforços como irmãos? Será que nasce apenas dos nossos instintos, né? De proteger nossas crias, nossos filhos, quando pequenos? E quando crescem, por acaso nós os abandonamos? Né? Porque no reino animal, né? Quando o leão atinge uma certa idade, ele tem que sair do bando. Ele é expulso do bando. Né? Por quê? Porque ele tem que ter uma família dele. Então ele não é convidado a sair, ele é expulso do bando, senão ele morre. Então, nós vamos perguntar isso só gerando um pouco de cabeça, que há um sentimento maior que está atrás desses nossos cuidados, que nos diferencia dos animais. Sentimentos aprimorados, muito mais que somente instintos. Amor. Né? Amor é um sentimento que resumiria esse aprimoramento dos instintos. Né? Que nasceu do instinto e chegou hoje, né, a esse amor. Né? Se alguém não tem amor à família, né, ele é exceção, ele não é regra. Porque normalmente, quando nós conversamos de família, há muito amor atrás de uma família. Então, o amor da mãe, que em 9 meses de gravidez já ama seu filho com todo carinho, na hora que a mãe, antes mesmo do filho nascer, ela já ama esse filho. Né? O pai, que aprende a amar durante a gestação, né? E que em comparação à mãe, perde de longe, lógico, mas também ama bastante. Né? E aquela proteção, eu chego a perguntar o seguinte, vamos perguntar só para a gente pensar um pouco. O que nós, seres humanos, faríamos para cuidar de nossas famílias?
E eu falo, tema, isso é para ser pensado, meditado, internalizado. Não tem o que responder aqui. O que nós faríamos por nossas famílias. Porque o tema é paz em família. Os animais agem por instinto de preservação, de sobrevivência da própria espécie. Quando um filhote não dá certo, para os animais tudo bem, pois por instinto de sobrevivência da própria espécie, o forte é privilegiado e o fraco, caso tenha de haver escolha, abandonado. Nós, como seres humanos, por amor, abandonaríamos os mais fracos à própria sorte? Então nós havemos de compreender que há atrás do sentimento de família, nós seres humanos, uma força muito maior do que um simples instinto de sobrevivência. Nós agimos por amor, estamos aqui encarnados para evoluir, sim, mas evoluir o quê? Evoluir o nosso sentimento de amor. À medida que evoluímos nosso amor, à medida que evoluímos, nosso amor evolui. E se antes amamos somente a nós, no início do nosso amor, do aprendizado do amor, amávamos somente a nós, hoje somos capazes de amar pessoas ao nosso redor, que nós dizemos famílias, mas não somos às vezes capazes de amar a vizinhança. E num futuro, né, com certeza, esse amor evoluído, né, ele chegará a uma extensão muito maior. E nós poderemos amar muito mais do que amamos hoje. Mas isso é um aprendizado, isso ainda é uma esperança e é uma alegria, como diz Jacobson Trovão. É uma alegria podermos saber que isso é possível ao ser humano. Amar. E que o amor evolui. E que quanto mais evoluímos, mais esse amor cresce dentro de nós. E ainda continuando, porque o assunto é uma fauna inteira, né? Quando um bando de leões ataca uma manada de gnus, os gnus fogem completamente desorganizados. Fugindo do ataque, eles não têm um conjunto que os protejam. Normalmente o animal mais fraco é capturado pelos leões. Na família, os membros mais fracos são abandonados. Em famílias que trabalham o seu equilíbrio, é justamente o contrário. Procuram o mais fraco e protegem aqueles que é mais propenso a cair. Isso é o trabalho que nasce do amor. Famílias se protegem através do amor que um membro tem pelo outro. O amor que faz os pais trabalharem pelo sucesso de seus filhos. Quando a gente pensa num centro espírita, a gente vê a quantidade de pais que vai a um centro espírita com preocupações, pedindo ajuda, pedindo atenção aos seus filhos. Muitos dos pais que vão ao centro espírita, eles nem vão por eles, eles vão pelos seus. Quantas mulheres vão pelos maridos e pelos filhos? Quantos homens vão pelas esposas e pelos filhos? Quantos não vão para preservar um relacionamento? Quantos não vão para manter firme e forte o equilíbrio familiar? Então, não entra na família estruturada ou uma família equilibrada a ideia de se abandonar. Entra a possibilidade, né, de nós sairmos cada dia mais fortalecidos por essa relação familiar, quando nos damos conta que ela é muito importante em nossa vida espiritual. Não é na vida terrena, é nossa vida espiritual. Né? É certo, antes eu vou cumprimentar o senhor Alziro, né, que chegou, a Elaine que chegou, obrigado a Rosa que mandou pelo vídeo, né, o Jacobson Trovão. É esse
estudo aí é muito, muito importante. Quem quiser estudar esse grupo aí, eu estou estudando ele também. Então, é, quantos de nós temos a oportunidade, né, de, através do trabalho que é realizado dentro de um centro espírita, né, de levarmos para nossos lares esse equilíbrio que tanto nós necessitamos. Mas acontece que está tudo fora do ar. Né? Os centros espíritas estão fechados. Né? Segunda-feira começa um novo momento em Belo Horizonte, que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Né? Novamente vão fechar alguns locais. Né? É... Como então preservar, já que os lares estão com as nossas crianças, os lares às vezes estão com nossos pais sendo ameaçados do emprego, com o dinheiro que não entra, com a fome, com os problemas de relacionamento que normalmente acontecem quando ficamos muito juntos, porque ainda não aprendemos a amar totalmente, né? Para como trabalhar para que esse núcleo familiar esteja em um estado de paz, mesmo que não haja um grupo em que ele possa ser socorrido, ou um grupo espírita. Né? Uma das respostas que foram dadas a muitos grupos religiosos foi de nos reunir através da internet. Né? Eu vejo grupos que dão passes virtuais, que dão oração. O nosso grupo faz terço, faz encontros às terças, quartas e quintas-feiras. Aos sábados também nos encontramos. Tudo visando o quê? Visando levar à família que está do outro lado do computador, vamos dizer assim, uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, uma mensagem de conhecimento e, principalmente, uma mensagem de esperança. Com essa mensagem chegando, com essa mensagem sendo absorvida, a paz, ela é convidada a permanecer dentro dos nossos corações. Então, eu, durante a semana que me infectei de noticiários, teve um momento em que eu busquei e falei assim, meu Deus, quanta luta que eu tenho contra mim mesmo, para não entrar em desespero, não entrar em cansaço. O que eu tenho que fazer? Aí a resposta estava na minha cara, desliga a televisão. E eu não tinha forças para desligar a televisão. Eu entrei no meio da lama e queria me chafurdar na lama. Né? E aí, de repente, a resposta estava na minha frente. A ação é sua, Renato. Para você ter um pouquinho de paz, você tem que fazer isso. Desligar a televisão. Sair da lama. Porque senão eu não ia encontrar paz para chegar aqui hoje. E falar sobre paz para vocês. E a pergunta veio, como podemos então levar paz às nossas famílias? Temos muita necessidade de paz em todos os sentidos. Então, essa semana, por exemplo, se destacaram a paz num país, né, que é muito diferente do nosso. Né? Tá lá em cima, rico, né, poderoso, né, que encontrou um momento de turbulência. Né? Esse momento de turbulência, ele se destacou como uma necessidade mundial para que aquilo afetou o mundo inteiro. Né? Afetou os pensamentos de quem seguiu aquilo, né? Vamos dizer assim. Mas nós temos também situações difíceis aqui no Brasil. Né? Nós chegamos essa semana a 200 mil mortos. E 200 mil mortos são 200 mil mortos. Em que muitas pessoas
carregam a dor dentro dos seus corações, em desespero, em desarmonia, às vezes descrentes da própria fé, ou descrentes de Deus, mas que procuram, ainda dentro dos seus corações, um pouco de equilíbrio, um pouco de paz. E aí eles se lembram da oração, né? E eu orei, né? Senhor, me dê forças para apertar um botãozinho para desligar essa televisão, né? Aí, como se Deus virasse para mim e falasse assim: meu filho, desde o início do seu pedido, eu já falei, desliga o botão, mas eu não posso desligar o botão, é só você que tem que apertar o botão da televisão. E aí, às vezes, a voz de Deus vem assim para nós dizendo: meu filho, a paz está do seu lado, a paz mora dentro de você, porque o reino de Deus é uma construção interior. A paz é interior, a paz não é um objeto exterior. Lute por ela e você terá a paz. E às vezes a gente não consegue fazer isso, porque está muito mais mergulhado na lama do que com vontade de ir para águas limpas e claras. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Um abraço para o Gladstone. Agora vamos lembrar, falando um pouco de paz, que para haver paz, necessitamos que haja um pacificador. Alguém que se disponha a ser um agente pacificador. Jesus era um agente pacificador. Certo? Vocês concordam com isso? Boa tarde, Marcelino. Aqui eu vou lembrar você só uma coisa. Acabou de dar um raio aqui perto de casa, deu um brilho. Se cair a minha luz, eu vou tentar voltar o mais rápido possível, tá bom? Se Deus quiser, eu volto. Jesus era um agente pacificador. Há pessoas que se destacam por apresentar esse lado de pacifistas. No meio de tantas guerras, problemas sociais, tanta violência física, virtual, sempre surge uma voz conciliadora, uma voz que acalma ou tenta acalmar. Essa é a voz de Jesus chegando até nós. Uma voz pacificadora que tenta acalmar. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Agora nós vamos explicar o que seja paz. Nós já conversamos muito sobre família e vamos conversar mais. Mas na origem latina, paz, P-A-Z, se escrevia com pax, P-A-X. E encontramos muito essa palavra atualmente, pax, em velórios particulares. Exemplo é o Pax de Minas. Existem outros. O que nos leva a pensar ou ter um engano de pessoas que morrem achando que do outro lado vão alcançar a paz. O quê? Então, paz não é quando uma pessoa desencarna, primeiramente. Nos dá uma falsa impressão de paz. Paz não é uma calmaria. Paz não é uma ausência de movimentos. Paz não é uma pessoa silenciosa. Paz não é a pessoa que não tenha problemas ou desafios. Isso tudo aí que eu falei não é paz. Há pessoas silenciosas que estão gritando em guerra em seus pensamentos e emoções. Há pessoas que aparentam uma calma porque sabem dominar seus nervos. Mas isso é só aparência. Lembrando que o reino de Deus não é feito de aparências exteriores, segundo Jesus nos ensina. Há pessoas que dizem estar sem problemas, e talvez esse seja o seu maior problema. Pessoas sem problemas não estão observando bem. Estão num planeta de provas e expiações e não sabem identificar que tem problemas. Paz não é inação. Inação não representa paz interior. Há pessoas que apresentam uma paz exterior
mas interiormente estão intranquilas. Paz é o resultado de uma resposta ativa que nós damos à vida. Diante de um quadro de angústia, sofrimento, aflição, medo, receio, a resposta ativa deve ser a fé, a confiança, a certeza de que Deus está no comando. Ô Washington, boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Então eu vou repetir. Diante de quadros aflitivos, de sofrimentos, de medos, de inseguranças, de receios, a resposta ativa deve ser a fé, a confiança, a certeza de que Deus está no comando. E se Deus está no comando, nasce dentro daqueles que cultivam essa fé, essa confiança, a certeza de que Deus está presente e tudo, então, dará certo. E está certo. Precisamos, sim, nas situações difíceis, onde nos encontramos com medo ou inseguros, mudar de foco. Porque nós começamos a olhar o medo e esquecemos de Deus no comando. É bom que a gente saiba que a fé é ativa. E se um pacifista ele é um agente pacificador, nós que precisamos trabalhar essa paz e levar essa paz às nossas famílias como espíritas, somos convidados a sermos agentes pacificadores, a levar a paz às nossas famílias. Então a resposta ativa que nós devemos dar de fé e confiança é de que Deus está no comando. Porque se Deus não está no comando, alguém vai comandar. E aí sim, entram o medo, a insegurança. E eu postei esses dias agora uma frase que me deixou muito pensativo. Que medo e fé são duas coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê. E nós podemos escolher acreditar na fé ou acreditar no medo. E a escolha é nossa. Mudar o foco ajuda a si mesmo ou as pessoas ao seu redor a recobrar e restabelecer a paz. Quando nós estivermos naquele meio de confusão, em que as coisas estão pululando igual pipoca, né, no meio da gordura numa panela de pressão, pare, respire, ore. Orar em silêncio mesmo. Invoque seu anjo guardião, Jesus ou Deus, ou um santo da sua devoção, e peça o seu auxílio. Senhor, a coisa está começando a esquentar, eu sou um milho de pipoca e vou estourar. Que eu não estoure, que o Senhor possa me abençoar, porque eu sou o pacificador, eu preciso da sua luz. Tente dar uma resposta diferente daquela que você está acostumado a dar. A forma como a gente reage pode desarmar, transformar, modificar um problema considerado sério em um problema possível de ser solucionado. E o desespero não traz essa situação de solução. O desespero só traz mais lenha para a fogueira que já está queimando. A paz não é uma coisa ingênua. Não enxerguem a paz como uma coisa ingênua. Não é. Paz exige postura ativa. Assim, ó, ativa.
pronto a resolver. Paz exige isso. Que nós possamos compreender. A paz não é um resultado das coisas externas. Em última instância, a paz é construída com nossas ações, pensamentos, sentimentos dentro de nós. Começa dentro de nós e se espalha. Não é ao contrário. Quando Jesus chegava, a paz que ele tinha, ele dava. E aí as pessoas sentiam calma ao seu redor. A paz começa dentro de nós e se espalha. Emmanuel, no texto chamado No Erguimento da Paz, no livro chamado Ceifa de Luz, lição número 19, diz: a paz é o resultado que nós alcançamos quando agimos em favor dela, da paz. Se nós não agirmos em favor da paz, a paz não dará o resultado que nós queremos alcançar. É nos maiores desentendimentos que precisamos de pessoas com domínio, controle de suas emoções e sentimentos. É essa pessoa que tem a possibilidade de levar a paz novamente ao ambiente. Então nós, como espíritas, já sabemos uma leva de ensinamentos que poderão nos manter pacificados. Porque é o que o Evangelho espera de nós. Que nós sejamos semeadores. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Um semeador saiu a semear, um pacificador saiu a pacificar. Mudamos agora para Jesus. Aquele que ensina. Falamos de família, falamos de paz, agora vamos falar de Jesus. Aquele que ensina, permitindo um momento de paz à humanidade, sempre que prestamos atenção aos seus ensinamentos. E se nós prestarmos atenção aos ensinamentos de Jesus, nós já temos uma grande vantagem. Porque esses ensinamentos farão efeito dentro de nossas almas, nos nossos espíritos, dentro dos nossos corações. Foi ele quem disse: pois onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei. Palavra de Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa luz, a vossa paz, quer dizer, perdão. Está em Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Eu disse essas coisas para que vocês que tenham em mim, aliás, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Olha, Jesus disse. Não foram os espíritos que disseram no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os aflitos. Eles comentaram esse ensinamento de Jesus. No mundo tereis aflições, porém tenham ânimo, eu venci o mundo. Se ele diz eu venci o mundo, e está dizendo isso para nós, ele está dizendo que nós somos capazes também de vencer as agruras, as dificuldades, os tormentos, os momentos de dor, de sofrimento. Aos trovões chegando aqui perto. Daqui a pouco, vocês não sei se estão ouvindo, mas o negócio está feio aqui perto de casa. E disse, esse ensinamento tem o ânimo, né? João 16, versículo 33. E por último, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Começando então, esse amálgama. O que é amálgama? Amálgama é uma mistura, né? Quando nós pegamos um monte de material e fazemos um junta e ele
Então vamos supor assim, se você está tomando um café com leite, o café com leite vai ser um amálgama, né, do café com leite. Então, começando com esse amálgama de ideias, Jesus, paz e família, né, nós vamos juntar esses três, trazemos uma passagem do livro Jesus no Lar. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. A paz no mundo começa sobre nossas casas, sobre as telhas a que nós nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se eu não estou em paz comigo, como é que eu quero paz com Trump, paz com Biden, paz com Covid, paz com brasileiros? Se eu não tenho paz. Como que eu quero paz na minha família se eu não sou um sujeito de paz? E se nós não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Santa Bárbara, trovão, né? O negócio tá feio aqui, mas tá passando. Se Deus quiser, daqui a pouco nós terminamos e entramos em tranquilidade. Quando nós citamos passagens do Evangelho, é como se pegássemos um pedaço do passado, uma leitura, por exemplo, e analisássemos, encaixássemos no presente. Alguns ensinamentos de Jesus cabem nessa ideia. E eu vou dizer assim, por exemplo, um ensinamento de Jesus, muito característico de pegar e encaixar nas ideias, é esse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse é um pensamento tão claro e encaixado na minha ideia mental que diz assim: ao Estado, pague os impostos, honestamente. E a Deus, ser o melhor possível. Dê a Deus o que é de Deus. Você ser o melhor possível. E ao Estado, a César, o que é de César? Os impostos. Porém, há ensinamentos de Jesus que são atemporais e servem em quaisquer momentos de aflição. Assim, quando formos realizar o Evangelho no lar, junto com os nossos familiares, nos utilizemos desses ensinamentos. Por exemplo, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus traz o alívio e a esperança, traz a alegria e a aceitação, traz a resignação e a paz aos nossos lares. Quando estiver fazendo o Evangelho no lar, de verdade, convide Jesus a participar do seu culto no lar. Coloque-o como convidado de honra. Ele virá vestido de luz. A beleza do Cristo está na sua luz que nos ilumina e esclarece. E essa luz nos será oferecida. É em casa que começam todos os ensinamentos que estamos vindo colhendo de Jesus no decorrer dessa nossa encarnação. Quando nós pegamos um palestrante, Haroldo, Divaldo, né, Sandra Borba, Raul Teixeira, Haroldo Dentista, não falei, não sei, Jacobson Trovão, né? Os ensinamentos que eles nos passam, referentes ao Evangelho e referentes à doutrina espírita, o começo desses ensinamentos é todo feito em nossos lares. Não tem como não ser em nossos lares. Precisa ser em nossos lares. Não há como nós termos uma mediunidade equilibrada dentro de um centro espírita se nós não somos médiuns equilibrados dentro dos nossos lares. Como trazer do centro espírita aquilo que nós não temos nas nossas casas? Então procuremos nos transformar dentro das nossas casas para levar
para o centro espírita, que brevemente, se Deus quiser, reabrirá, né? Após os remédios, após as vacinas, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Não é possível, claro, ajudar a humanidade se não achamos possível ajudar primeiro a quem dividimos nossas casas, nossos lares. Esteja a relação difícil que esteja, há uma possibilidade de ajudar, nem que seja um simples sorriso ou uma simples oração silenciosa. Essa ação de ajudar deve vir acompanhada de oração. Orar é confiar em quem pode resolver, ajudar e clarear. Ore no início do dia, ore no final da noite, ore no momento do culto no lar. Saibamos cultivar gratidão pela oportunidade concedida pelo Pai. Uma das grandes gratidões, nós somos lembrados, estamos vivos. Hoje, dia 9 de janeiro, estamos aqui. Agradeçamos. Saibamos cultivar gratidão pela oportunidade concedida pelo Pai e pela graça do tempo. Ele nos dá o tempo que for, que nós precisarmos para sermos pacificadores. O tempo trará a paz que tanto necessitamos. Devemos trabalhar por ela em todos os momentos da nossa vida. Compreendamos. E aí nós vamos seguir o ensinamento. O semeador saiu a semear. O pacificador saiu a pacificar. O semeador semeia. O pacificador pacifica. O que semeia e pacifica já são possuidores de alguma luz. Somos então o candeeiro, citado por Jesus no Evangelho. Põe o candeeiro no alto do velador, para que quem entrar na casa veja. Nós somos candeeiro. Essa casa aqui é a casa de um cristão. Essa casa aqui é de alguém que segue o bem. Essa casa aqui é de um semeador do Cristo. Essa casa aqui é de um pacificador. Você é o candeeiro, você está no velador. Você não tem que ficar debaixo da mesa, não. Porque aquele inimigo que entrar, que é muitas vezes a raiva, o preconceito, o ódio, a impaciência, a tristeza, elas vão entrar pela porta que nós permitimos que ela entre. E você tem que estar no alto, iluminando. Porque onde houver a luz, a sombra não entra. E se estamos na condição de candeeiros, ponhamos essa luz no alto para que seja vista por todos que participarão do culto. Não como uma resposta vaidosa, não, mas levando a sua palavra doce e pacífica aos seus familiares. Quando você puder levar uma palavra aos seus familiares, leve-a doce e pacífica, porque é assim que Jesus agiu, docemente, pacificamente. Permita que todos falem, que todos exponham suas dúvidas, seus sentimentos. Não a julgue. É um momento muito precioso para ser desperdiçado. Afinal, foi através da oração que Jesus está presente. Onde houver 2 ou mais pessoas, eu estarei. Fabrícia, boa tarde. Seja bem-vinda. Quanto tempo não te vejo? Afinal, foi através da oração que Jesus está presente. Jesus ouve não somente a você, ele ouve a todos e trará o seu bálsamo de amor a todos os presentes. Aquele que expôs suas dúvidas, aquele que expôs seus sentimentos. Por isso que nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui simplesmente para sermos semeadores e pacificadores. Fechando. Se nós já possuímos um pouco de paz,
Já estamos em condição de espalhar esse pouco de paz a quem não tem nenhuma paz. O primeiro lugar é o lar, com nossos companheiros, com nossos filhos. Jesus começou todo o evangelho na companhia de 12 apóstolos. E o primeiro culto cristão no lar se deu na casa de Pedro, com a presença desse apóstolo e dos parentes de Pedro, esposa e sogra de Pedro, inclusive, à noite, após eles terem trabalhado o dia todo. Jesus não é, esses são meus 12 apóstolos, eu vou passar tudo para eles. Não, não. Estava lá a sogra de Pedro, estava lá a mulher de Pedro. Eu não sei se Pedro teve filhos, mas estava lá. Se desejamos uma família estruturada nas bases do amor e da paz, devemos nós sermos os articuladores dessa construção. Se nós queremos construir, paz ao nosso redor, os muros que nós devemos erguer são da paz, são do amor, são da esperança, são da alegria, da tolerância, do respeito, da mansidão, de todos esses sentimentos que Jesus nos ensinou. Eu trouxe um texto e eu não sei onde está esse texto. Achei. Eu vou dizer que eu não sei onde está esse texto. Sei. Sobre um ensinamento de Jesus dizendo assim: quando entrarem em uma casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará a vocês. Como nós dissemos, Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Né? Jesus recomendou aos seus discípulos desejar a paz em todo lar que entrassem. Pela lei de retorno e reciprocidade, tudo. Então, quer dizer, Jesus disse assim: deseja a paz. Então, tudo que nós desejarmos, segundo a lei de retorno e reciprocidade, é a nós que desejamos. Sabemos, então, hoje, que a morada do Espírito é o corpo que o carrega. E nesse corpo formamos pensamentos, sentimentos, emoções, oportunidades de ação, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos imaginar assim: nós somos um caminhão de carga e na nossa boleia vão os nossos pensamentos. Ei, Regina, boa tarde. Ô Fabrícia, boa tarde. Eu já dei boa tarde para você. Eu vi que não, eu senti sua falta na presença. Então, aqui, nós, na nossa boleia, nós somos caminhões de carga. Nós formamos pensamentos, sentimentos, emoções, oportunidades de ação, tanto para o bem quanto para o mal. Desse modo, na oração que nós fizermos ao Pai, devemos desejar e pedir a Deus que a paz esteja em nossos pensamentos, que é a morada do nosso espírito. Nós devemos desejar que a paz esteja em nossos corações, lar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós devemos desejar que a paz esteja em nossas mãos, instrumentos importantes para as nossas ações. Que a paz esteja em nossos pés, responsáveis pelos caminhos que nós trilhamos. Que a paz esteja em nossa voz, pois é da voz, da boca, que fala do que está cheio em nossos corações. Que a paz esteja em nossos olhos, para enxergarmos o próximo como nossos irmãos. Que a paz esteja em nossos ouvidos, para que tenhamos ouvidos de ouvir.
O mundo necessita de paz. E a paz que Jesus possuía, ele nos deu. Em último pedido a Deus, oremos: Senhor, faze aí de mim um instrumento de vossa paz. Eis aí o caminho para uma das moradas do nosso Pai Celestial. Nós terminamos, agradecemos a presença de todos, agradecemos a Deus nessa oração final, pedindo por todos que aqui nos reunimos em nome de Jesus, para que Jesus possa penetrar nossos pensamentos, nossos sentimentos, que Ele possa iluminar nossos corações e mentes. E essas emoções, esses sentimentos, essas energias boas sejam dadas ao nosso distribuídas, e possamos nós levarmos essas energias às pessoas que moram conosco. Muito obrigado. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que permite esse trabalho, que ela possa ser a nossa mãe querida, nos guiando em caminhos de luz, hoje e sempre. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado. Agradeço a vocês todos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Valeu. Obrigado. Vou desligar. Com licença.